Olá, pessoal! Nós estamos aqui começando o nosso segundo CIAS 2021. Eu sou Euládia. Bonjour, moi c'est Pascal et je vous parle à partir de la France. Olá, eu sou Márcia Andreassi e estou no sul do Brasil, no Paraná. Olá, eu sou a Alba e falo de São Paulo, Brasil. Bom, como eu falei, eu sou Euládia Araújo, mentora e organizadora do segundo Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, o CIAS. É com imensa alegria e gratidão que tenho o prazer de acolher cada um de vocês que estão conosco nesse espaço virtual, fazendo parte dessa grande roda de diálogo para a vida e sustentabilidade do planeta. Tenho doutorado em Geografia e Planejamento Urbano pelo INSA, Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon, Universidade de Lyon, na França, pesquisadora científica com apoio da CAPES Brasil, na área de psicologia, no domínio de planejamento ambiental e comportamento humano. Como pesquisadora, tenho interesse na relação pessoa-ambiente e o objeto lixo, na perspectiva da pesquisação e intervenção. Sou consultora e facilitadora organizacional em metodologias participativas e de comportamento socioambiental e diretora do Laboratório Vivencial de Aprendizagem. Para situar vocês sobre este evento, gostaria de compartilhar brevemente sua história. A crise sanitária ocasionada pela pandemia da Covid-19 nos levou à criação do evento nesse formato virtual. O CIAS surgiu em 2020 através da devolutiva social de minha pesquisa de doutorado a partir de um olhar sistêmico, dialógico e reflexivo, com o propósito de se criar um ambiente para vivenciar um agir coletivo com momentos de reflexões e ações que pudesse envolver todos os atores sociais implicados nas soluções e alternativas de valorização e gestão dos resíduos sólidos urbanos. O objetivo é de pensar estratégias que favoreçam a construção de propostas de intervenção e de novos estudos a serem desenvolvidos, e manter o compromisso de um diálogo sobre os resíduos sólidos urbanos, expandindo a necessidade e emergência de trazermos contribuições, sejam científicas, práticas e, sobretudo, que sejam de um agir sustentável. Assim, esse ano de 2021, o CIAS traz em sua segunda edição um tema que nos permite refletir e buscar soluções diante do contexto em que vivemos. O saneamento das cidades e sistemas sustentáveis, inteligência coletiva em crises sanitárias. Esse diálogo acontece nos dias 7 a 12 de setembro de 2021, de forma inter e transdisciplinar, e seremos todos guiados por 7 eixos temáticos que vocês podem seguir pelo nosso site ifee.org.br. Optamos por usar o termo saneamento para o gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes, pois muitas vezes são as crises de saúde que destacam os perigos do saneamento deficiente, quando não são eles que os causam. Essas crises, às vezes, desencadeiam um olhar crítico da realidade vivenciada que proporciona a abertura às mudanças, o que chamamos, ou podemos chamar, de inteligência coletiva. A segunda edição do evento, para mim, é o resultado concreto de uma ação participativa e estratégica proposta em sua primeira edição. Decidimos, com isso, abrir a roda de transformação, compartilhando e evoluindo de forma progressiva, fortalecendo a identidade coletiva do CIAS com o Tecendo CIAS 2021. Foi nessa grande roda de criação e transformação que se teceu de forma participativa a organização e a estrutura do segundo CIAS, com muito afeto, dedicação e a esperança de que possamos buscar nesse espaço novas possibilidades. O processo de organização do Tecendo CIAS ocorre de modo participativo e coletivo, com a participação de pessoas motivadas e interessadas em vivenciar esse processo e realizar ações integradas. O evento é promovido nacionalmente pelo IFE, Instituto de Formação Empreendedora e Educação Permanente,
através do projeto Entre, Empreendimento de Transformação de Recicláveis, no Brasil, no estado do Ceará. Tendo como coorganizador internacional o CEFREPAD, Centro Francofono para Pesquisas de Parcerias em Saneamento, Resíduos e Ambiente, na França. Além de muitos parceiros, apoio de 16 universidades brasileiras e mais de 16 universidades estrangeiras, mais de 5 órgãos governamentais, de organizações não governamentais, empresas, empreendedores e todos vocês que estão conosco agora. Criamos núcleos organizadores, núcleo gestor, científico e artístico-cultural. Estruturamos várias atividades, conferências, rodas, mesas de conversa, de diálogo, oficinas, apresentação artístico-cultural, que vocês poderão nos seguir durante esses 6 dias intensivos de programação, com certificação de 50 horas total para os participantes inscritos. Teremos atividades diárias, de 8 a 9 horas, manhã, tarde e noite, a partir dos trabalhos científicos, culturais e artísticos apresentados sobre a temática, com cerca de 11 conferências internacionais e 5 nacionais, 10 palestras nacionais, 10 palestras internacionais, 8 mesas redondas nacionais e 5 mesas redondas internacionais e 4 rodas de conversas nacionais, muita coisa. Mais de 10 atividades culturais, 8 Agir Sustentável, o que implica um espaço para a gente ver essa integração entre a prática e a teoria, 4 relatos de experiência e apresentação oral de trabalhos científicos. O evento conta com a participação voluntária de pesquisadores nacionais e internacionais, bem como de técnicos, catadores de materiais recicláveis de associações e cooperativas, profissionais de diversas áreas, empreendedores e demais profissionais que se sentiram atraídos pela temática e pela proposta do evento. Nós temos da América do Sul, o Brasil, a Colômbia e o Equador, e internacionalmente da Europa, a Espanha, a França, Portugal, Estados Unidos, México, Cuba, Haiti, Tunísia e Senegal. No Brasil, interessante ressaltar que nós temos o Distrito Federal, mais 12 estados, como São Paulo, Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Amazônia. É nessa tissura que gosto de ressaltar que, apesar do surgimento do CIAS ter partido de uma iniciativa individual, sua identidade foi construída e continua se fortalecendo de modo coletivo, desde a criação da logomarca, que nos permite reflexões sobre o equilíbrio do planeta e faz sua referência aos 4 elementos da natureza: a água, a terra, o fogo e o ar. É com esse sentimento de esperança e afeto, pela busca de um viver sustentável no nosso planeta, que acolhemos você que está conosco, aqui e agora. Não importa de qual lugar, não importa de qual país, simplesmente do seu lugar, com o desejo de estarmos juntos, cuidando da nossa casa comum. Juntos vamos refletir o que podemos fazer do nosso lugar com a acolhida musical por Jane Mello, a nossa filósofa, psicóloga clínica de orientação junquiana, astróloga, brincante do maracatu solar, amiga e cantora. Ela vai cantar A Paz, de Roupa Nova, interpretada por Jane Mello, a versão original Hear That Word, composição de Michael Jackson. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta já o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo amor, só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira
feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Com essa música, A Paz, o convite do segundo CIAS, que abramos nossos corações. Um convite para o viver o amor de forma intensa e esperançar e manter viva a chama diante do desafio das pandemias, que nos mostrou que precisamos da união da humanidade para esperançar pela regeneração do planeta Terra. Começamos pelo segundo CIAS, essa experiência, trazendo novidades com a vivência e integração de 3 eventos, potencializando e que comungam do mesmo desejo. Nada mais prazeroso do que ouvir cada pessoa que está fazendo parte dessa roda e desse processo. Minhas queridas, Pascal, Márcia e Alba, o lugar é de vocês. Partilhem conosco esse viver o CIAS. Bonjour à tous, je suis Pascal Martel-Naquin, je suis française et je travaille avec le CEFREPAD qui, comme l'a dit Eleidia, co-organise CIAS, mais aussi co-organise des rencontres qui s'appellent GEDAE. Alors le CEFREPAD, c'est une association scientifique et technique spécialiste de la gestion des déchets et de l'assainissement écologique dans les pays du Sud, dans les pays en développement et les pays en crise humanitaire également. Nous avons organisé les rencontres GEDAE en France en 2018 et en 2019. Et en 2021, ces rencontres vont se dérouler en ligne dans le cadre du congrès CIAS. Et nous en sommes vraiment ravis, nous sommes très contents de cette ouverture qui nous est offerte. Alors, il s'agira de 3 demi-journées qui toutes se dérouleront de la même manière. 1 ou 2 conférences introductives sur un sujet précis, des retours d'expérience, puis une table ronde. Ce sera en direct avec traduction simultanée en portugais, en espagnol et en français. Alors, la première journée traitera de l'assainissement écologique.
Faut-il promouvoir, encourager l'assainissement écologique dans les pays en développement et dans les pays en crise? Alors, il y aura 2 conférences introductives sur les enjeux de l'assainissement et sur les approches socio-anthropologiques. 3 retours d'expérience seront présentés sur des dispositifs à base de toilettes sèches et un retour d'expérience sur de la planification concertée de l'assainissement. Enfin, la table ronde portera sur l'accompagnement pour assurer la pérennité des projets et leur bon usage. Le 2e jour, nous traiterons de la réduction des déchets. Comment convaincre et mobiliser les acteurs à réduire la production de déchets. Après une conférence introductive, là encore, qui exposera les enjeux et l'évolution des cadres législatifs dans le monde, nous examinerons quelques cas d'études pour voir comment il est possible de convaincre et de mobiliser les acteurs. La table ronde nous permettra de discuter de l'articulation des acteurs pour une stratégie de réduction qui soit le plus efficace possible. Enfin, le 3e jour, nous parlerons de la valorisation des déchets plastiques, un sujet sur lequel nous sommes de plus en plus questionnés. Nous chercherons à savoir comment améliorer la valorisation des déchets plastiques en créant des activités génératrices de revenus. Après une conférence introductive, nous écouterons 4 retours d'expérience très pratiques, puis nous réfléchirons lors de la table ronde sur la manière de rendre cette activité économiquement rentable, mais dans des conditions qui soient respectueuses de la santé et de l'environnement. Voilà, une rapide présentation des 3 demi-journées GEDAE qui s'inscriront donc dans le cadre de CIAS. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre et que ces sujets vous intéresseront. À bientôt. Et donc, je donne la parole à Márcia maintenant. Olá, meus queridos participantes do 2º Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade e de seus eventos integrados. Eu sou a doutora Márcia Andreazzi, estou como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas da Universidade Sesumar, Unicesumar, localizado em Maringá, estado do Paraná, na região sul do Brasil. O mestrado em Tecnologias Limpas tem como objetivo buscar alternativas científicas e tecnológicas que contribuam para a transformação social e ambiental da região em direção ao desenvolvimento sustentável. Assim, tenho a grata satisfação de apresentar para vocês o nosso evento integrado ao 2º CIAS, que é o primeiro Simpósio Internacional de Tecnologias Limpas, o SINTEL. Conforme apresentado, o CIAS é um evento guarda-chuva, que abriga os demais eventos e tem como temática central o saneamento das cidades e sistemas sustentáveis, inteligência coletiva em crises sanitárias. De fato, a integração entre os eventos favorece a inteligência coletiva, pois sabemos que os estudos sobre a natureza complexa da problemática ambiental, eles devem envolver atores e ciências e regiões diferentes, visando transpor os diversos desafios práticos, teóricos e metodológicos. Assim, os eventos irão permitir um espaço para o diálogo entre diferentes eixos temáticos que envolvem as questões ambientais e irão fomentar a inteligência coletiva, tão relevante nos tempos atuais e já apontado pelas nossas parceiras. Enfatizo que os CIAS e seus eventos integrados também irão contribuir com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, em seus mais diferentes objetivos e metas, visando discutir, buscar e integrar soluções para os problemas ambientais do nosso planeta. Como evento parceiro do CIAS, o Sintel será um espaço para discussão interdisciplinar entre cientistas, profissionais, educadores, estudantes e sociedade sobre as tecnologias limpas, o meio ambiente e a sustentabilidade. Porém, na nossa primeira edição, teremos como objetivo central abordar de forma atual as principais questões sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas nos sistemas produtivos, como a produção agrícola sustentável e a gestão e valoração dos biorresíduos. Finalizo a minha fala com uma frase de José Ortega,
Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo. Agradeço a participação de todos vocês e desejo um proveitoso evento para todos nós. Nesse momento, passo a palavra para nossa grande amiga e companheira, professora doutora Alba Arana. Obrigada, Márcia. Eu queria, nesse momento, agradecer mais uma vez a todos presentes nesse evento. Meu nome é Alba, professora do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da ONU-Oeste. Nós estamos integrando ao CIAS, esse evento maravilhoso, como a Márcia falou, um evento guarda-chuva, um evento extremamente importante para nós, do mundo acadêmico, um evento em que nós vamos poder compartilhar as nossas experiências, compartilhar e refletir com vários pesquisadores do mundo. O CIMEA, que é como nós chamamos, é o nosso segundo evento internacional aqui do nosso programa, do PPG-MAD. O CIMEA é um espaço de discussão sobre questões, como foi apontado pelo Ládia, questões socioambientais globais, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Onde a pandemia Covid-19 deixou vários momentos para nós refletirmos sobre o que nós vamos fazer hoje na ciência com relação às várias temáticas. Os problemas ambientais são desafios nesse novo cenário, e é dentro desse novo desafio é que o CIAS e o CIMEA vêm tecendo as suas amarras científicas. Então, nesse sentido, é um evento em que nós vamos poder discutir e refletir sobre questões relacionadas às políticas públicas ligadas à saúde, ao meio ambiente, né? A temática ambiental, ela é o foco hoje de discussão mundial. Então, é nesse sentido que esse evento, o nosso CIMEA, ligado ao CIAS, vai promover uma discussão ampliada sobre o debate ambiental, né? Uma troca de experiência, como vocês viram, né? Uma incorporação de lições e experiências nacionais e internacionais aprendidas nos vários cantos da Terra. Então, nós temos vários desafios aí a vencer. Eu gostaria que vocês curtissem o máximo esse evento que está começando, né? Esse evento é um evento ímpar, como foi colocado, e que tem vários desafios. É a primeira vez que nós vemos um evento nessa amplitude, com vários eventos acontecendo conjuntamente, uma atividade atrás da outra, várias mesas redondas, palestras, atividades culturais, né? É um grande desafio para nós aqui. É um evento em que nos fez refletir sobre o nosso papel como pesquisador, como cidadão. Isso é muito importante, né? Então, foi um desafio com essa equipe maravilhosa montar esse evento, né? Um evento nos 4 cantos da Terra, o Ládia na França, a Pascale na França, a Márcia e eu aqui no Brasil, e fora o grupo e subgrupo de pessoas que foram incorporadas durante essa trajetória que durou meses, durou mais de 3 meses, todo esse trabalho de incorporação. Então, eu espero que vocês possam curtir tudo isso, porque foi feito com muito carinho, foi feito com muito cuidado, cada atividade, cada palestra, né? Cada momento foi muito bem pensado por todos. Então, é um prazer muito grande poder participar dessa equipe, conhecer o Ládia, que ainda a gente não se conhece, mas vamos nos conhecer, e para que possamos aí trilhar um longo caminho, um caminho de bem para a Terra, né? Então, vários são os nossos públicos, desde pessoas do poder público, empresários, ONGs, professores, estudantes, recicladores, trabalhadores de vários locais. Vocês vão poder observar que nós tivemos o cuidado de cada um
agente da sociedade participar conosco desse evento. Então, é um grande desafio, um grande prazer poder apresentar esse evento, o CIMEA junto com o CIAS, que é uma inovação, e é uma inovação poder contar com essa equipe tão grande. Nessa oportunidade, eu também gostaria de estar apresentando o nosso professor, que fará aí a palestra de abertura do CIAS, o professor, querido professor Tadeu Fabrício Malheiros. É um grande prazer, professor, poder contar com a sua colaboração nesse evento. Para o senhor também é um desafio, né? O evento totalmente online, mas que nós vamos ter aí toda uma participação ao vivo, isso é muito importante para nós. O professor Tadeu é professor da Universidade de São Paulo. O professor ele possui graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica de São Paulo e Engenharia Ambiental pela Faculdade de Saúde da USP. Ele fez mestrado na Universidade de Cardiff e doutorado em Saúde Pública na Universidade de São Paulo. Ele atualmente é professor da Escola de Engenharia de São Carlos e participou como coordenador da criação da rede de programas de pós-graduação, o mestrado profissional em rede nacional para o ensino das ciências ambientais. É membro da Comissão de Sustentabilidade da USP. Então, o professor, seja muito bem-vindo. O tema da palestra do professor Tadeu é a universalização do saneamento, que é um dos focos importantes desse evento, discutir essa questão do saneamento, que é fundamental para nós, né? Apesar de estarmos vivendo esse momento ainda da pandemia, o saneamento é um foco importante porque deve ser considerado como um direito essencial à saúde de todas as pessoas. Torna-se um foco de discussão nacional, porque no Brasil a gente tem uma política ligada à universalização do saneamento, e fora do Brasil também. Por isso, ele é o tema da palestra de hoje. Esse tema, saneamento, a universalização do saneamento, é reflexo de profundas implicações, ele leva a profundas implicações relacionadas aos serviços de saúde pública e meio ambiente, né? Então, a carência do saneamento leva a muitos problemas relacionados ao campo da educação, do trabalho, da economia, da biodiversidade, da questão de saúde pública. Então, é nesse sentido que esse tema é um foco importante da abertura da palestra de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Tadeu, e a palavra é sua. Um abraço a todos. Olá a todos, meu nome é Tadeu Malheiros, eu sou professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Inicialmente eu gostaria de agradecer a organização do 2º Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, CIAS, por me dar a oportunidade de trazer a vocês o tema da universalização do saneamento. É um contexto bastante atual e altamente relevante em termos de ampliar a qualidade de vida, mas também frente a todos os desafios que temos passado nesses 2 últimos anos, aí em contexto da pandemia geral do Covid-19. A Política Nacional de Saneamento no Brasil foi promulgada em 2007. Ela envolve 4 serviços importantes: sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário, o sistema de drenagem urbana e o sistema de manejo dos resíduos sólidos. E é interessante porque ela já reforça a ideia de universalização do acesso. Agora, em 2020, a gente teve a promulgação também do novo marco do saneamento, em que traz uma série de questões ligadas à regulação do saneamento e também reforça aí a atuação de vários atores públicos e privados na promoção e no alcance da meta de universalização. O desafio da universalização do serviço de saneamento básico no Brasil é bastante complexo.
Quando olhamos, por exemplo, a questão das bacias hidrográficas, podemos observar quão diversificado são os usos e as necessidades e os conflitos que podem ser gerados, principalmente em contextos de pouca disponibilidade de água ou em elevado grau de poluição, por exemplo. E nessa disputa entre a questão da água no seu uso e de como é que isso muitas vezes está associado a problemas de poluição, há componentes políticos envolvidos, há componentes tecnológicos e há certamente componentes sociais. Então, quando a gente olha nesse contexto da bacia e essa questão da universalização, o que se percebe é que há ainda bastante parte significativa de população excluída desse processo, seja por falta de informação, seja por falta de capacidade financeira, seja mesmo por descuido de quem está gerindo todo esse sistema de enxergar esta exclusão que em muitas regiões é bastante perceptível no nosso contexto Brasil. Este gráfico eu trouxe para ilustrar uma visão histórica dos últimos 30 anos, basicamente, sobre a questão dos serviços neste caso, de abastecimento de água. E esse gráfico traz, com base em dados do IBGE, uma visão, dados para final da década de 80 e agora para mais próximo 2017, a quantidade, o percentual de municípios atendidos com o serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição. Então, se a gente observar, a quantidade de municípios é bastante significativa. Nós estamos falando em 96, basicamente, % dos municípios já prestavam esse serviço à sua população. Em 2017, nós temos quase 100% dos municípios com a prestação de serviço. No entanto, é preciso observar, dentro desses números, que esse é um número em que o município tem e provê o serviço de abastecimento, mas não necessariamente esses dados mostram que há um atendimento e uma universalização dos serviços prestados. Portanto, a questão da informação ela é bastante crítica. Então, a gente hoje tem uma série de indicadores disponíveis nos sistemas, aí o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, mas as diversas outras bases, mas que eles precisam ser olhados e compreendidos com bastante cautela para observar se dentro deles a gente não está tendo uma visão errônea da capacidade desses sistemas de efetivamente darem acesso universal. Entendido o acesso universal no sentido em que todos naquela região têm o acesso ao serviço, em termos de quantidade e em termos de qualidade da água. Quando a gente olha o gráfico agora para os serviços de esgotamento sanitário, a gente percebe que há uma redução significativa no número de municípios com esse serviço, com existência de rede coletora. Então, a gente verifica que no final da década de 80, nem metade dos municípios tinham serviço de esgotamento sanitário por rede coletora. Mais agora, em 2017, a gente percebe que um pouco mais, aí 60% dos municípios têm, em termos de Brasil, na média, mas ainda é um valor bastante pequeno. Primeiro, porque boa parte das pessoas que não estão servidas pela rede, e ainda a gente sabe que parte desse esgoto coletado não é tratado. Então, portanto, contribuindo significativamente para a deterioração dos recursos hídricos, dos cursos d'água dessas regiões. E mais interessante observar no gráfico as diferenças entre as regiões. Então, a gente percebe que a região sudeste
apresenta os índices mais elevados. Se a gente tomar aí 2017 como base, a gente vai ver 97% dos municípios têm rede, mas se a gente pegar aí a região norte, por exemplo, menos de 20% dos municípios têm esse serviço com rede de coleta de esgoto. Novamente, vale a pena o destaque que esse número, esse indicador, refere-se simplesmente à existência da rede no município. Não significa que essa rede esteja universalizada e alcançando a sociedade como um todo. Portanto, é bastante preocupante. Nesse contexto do sistema de esgotamento sanitário, ele é um desafio que mostra ainda a necessidade de grandes investimentos e, portanto, merece a atenção da sociedade e principalmente dos governantes aí no estabelecimento das políticas públicas. Bem, para ilustrar e colocar números nessa situação de precariedade que eu comentei, eu trouxe uma pesquisa em um levantamento do Centro de Estudos da Metrópole, mostrando para o período de 2000 a 2010, para a macrometrópole paulista, que são as regiões metropolitanas aqui no estado de São Paulo, mostrando de que nesse período houve um aumento da população que vive em precariedade. A gente passou de 3,2 milhões a 3,8 milhões de pessoas vivendo nessa situação. Então, veja, nesse período o Brasil, fez grandes investimentos em infraestrutura urbana. E o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, da mesma forma, foram vários investimentos pesados para poder, principalmente no setor aí de habitação. Mas a gente percebe que mesmo com todos esses investimentos, houve ainda um aumento significativo. Nós estamos falando em um aumento significativo de população vivendo numa situação bastante crítica. Se nós olharmos nos últimos anos, aí com crise econômica que o país vem atravessando, e mais recentemente com esses problemas da pandemia, é de se imaginar que esse número possa ter aumentado significativamente. Portanto, aumentando significativamente os desafios dos tomadores de decisão e da nossa sociedade. E, nesse sentido, coloca todos os profissionais que estão aí se formando, que estão atuando no mercado, a buscar novos caminhos, novos olhares, para que a gente possa reverter essa situação que nos parece bastante crônica. Crônica e principalmente desigual. Então, se a gente quer trabalhar na ideia dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, meta essa que o Brasil se comprometeu a alcançar. E se nós trouxermos essa realidade para as nossas cidades, quer dizer, individualmente cada um de nós também tem aí um desafio de buscar esse caminho e contribuir em reverter todo esse processo. Aqui eu trouxe um exemplo de uma comunidade aqui no estado de São Paulo, a comunidade Paraisópolis, que nos últimos anos passou por um programa grande, integrado, de reestruturação de toda a parte de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, mas também de outras infraestruturas de saúde e educação dentro da comunidade. A gente acompanhou parte disso, para tentar reverter esse processo. É uma comunidade aí que os números indicam quase 100 mil pessoas vivendo na comunidade Paraisópolis. Bom, de certa forma, quase de maneira geral, essas comunidades vulneráveis atravessam e enfrentam problemas relacionados a deficiências elevadas em saneamento básico, nos 4 serviços aí que eu citei, mas também problemas críticos com as condições das habitações, dificuldade de acesso à alimentação saudável. Muitas vezes o problema de resíduos sólidos, esgoto, acaba trazendo vetores que trazem de novo problemas de
de doenças. Muitos deles têm dificuldade de acesso a serviços médicos e odontológicos e mesmo a questão da informação, seja para a parte de como evitar esses problemas ou como sair dessa situação crônica de permanente exclusão. Bem, são mais de 10 anos de pesquisa nesse tema da universalização do saneamento em áreas de vulnerabilidade social, especialmente aí nos aglomerados subnormais, como chama o IBGE, e desse período a gente tira alguns aprendizados. Eu destaquei aqui 6 deles que eu acho que são interessantes para mostrar e que merecem atenção de nós, quanto profissionais dentro das universidades, mas também dos outros atores desse processo, do gestor público, de quem prepara as comunidades e de quem fornece investimentos para essas áreas, de quem acompanha. Então, aí um conjunto grande de atores, mas que devem observar esses aprendizados como um todo. O primeiro deles que eu queria destacar é, claro, o sistema é insustentável. Não dá para a gente manter essa situação de parte da população excluída. Ele só, obviamente, tem permanecido porque alguém está pagando essa conta. E quem está pagando essa conta é a própria população mais pobre, a própria população excluída. Ela paga como? Porque ela fica num círculo vicioso que não consegue sair dessa situação de exclusão. Porque mostrei vários casos com o sistema de educação comprometido, porque tem que trabalhar, ajudar a família a poder ter renda mínima de sobrevivência, acaba prejudicando o sistema educacional, acaba gastando demais com sistemas de saúde, e assim vai outros gastos, a própria dificuldade de acesso à alimentação saudável, aumenta o risco dessa população, e obviamente esse é o pagamento, né, para que essa situação de insustentabilidade possa ficar. Então, mas pago, obviamente, pela população mais pobre. O segundo é que esses projetos, para se buscar soluções, não dá para olhar simplesmente a questão da água, do esgoto, dos resíduos sólidos ou da drenagem urbana. Há necessidade de projetos integrados e de pessoas formadas com um olhar que possa enxergar toda a complexidade desse processo. Então, ações nessas comunidades vão envolver saneamento básico, mas vão envolver também ações na área de capacitação, na área de educação básica, na área de saúde e nas diversos temas que envolvem qualidade de vida para remover essa população dessa situação. Terceiro aspecto importante, é preciso trabalhar com as instituições envolvidas, então sejam as prestadoras de serviços, sejam os órgãos públicos e mesmo as empresas que atuam nesse processo, que elas possam institucionalizar dentro do seu processo de tomada de decisão a questão da vulnerabilidade e a meta de universalização dentro desse contexto de exclusão. Isso significa ter normas técnicas, normas operacionais, incentivos, ter base de informações, ter mapeamento, toda a instituição preparada para poder enxergar o problema. A gente percebeu que em vários casos, por exemplo, no caso das operadoras de serviço de saneamento, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, elas nem têm informação sobre essas comunidades, ou seja, o problema não existe para elas, embora o problema esteja lá. Então, a institucionalização vai levar a instituição a dar foco e inserir isso no seu planejamento. Claro que para isso, ela tem que trabalhar um conjunto de indicadores dela, mas que obviamente serão produzidos junto com os outros instrumentos de planejamento da cidade. O plano diretor vai ter que olhar para isso, o plano de saneamento básico e assim por diante, os diferentes instrumentos de planejamento do município devem conter um conjunto básico de indicadores para que eles possam enxergar essa problemática.
Para isso também é necessário construir inovação no sistema de gestão da cidade como um todo, mas especificamente para o setor de saneamento básico. Isso envolve desenvolvimento de tecnologias apropriadas que possam alcançar essa população dentro da realidade em que eles vivem. É necessário fortalecer canais de diálogo com a comunidade para que se possa entender o que está acontecendo e se criar principalmente ambiente de credibilidade entre eles. E, por fim, dentro desse processo, quer dizer, essa credibilidade, ela é uma cocriação. Então, eu entendo o problema, busco soluções de forma dialogada. Parte dessas soluções serão dadas pela própria comunidade, porque ela conhece a realidade que ela vive. Então, cada vez mais a gente tem visto, e a gente está desenvolvendo aqui no nosso núcleo de pesquisa, projetos com essa concepção de cocriação, quer dizer, as soluções são cocriadas entre universidade, comunidade e outros atores desse processo. E, por fim, ainda nessa aprendizado da inovação, a gente também tem trabalhado o conceito do nexo, nesse caso, água, alimento e energia, buscando projetos que possam fortalecer esse tripé. Então, por exemplo, soluções que busquem garantir acesso à água, ao mesmo tempo reduzir os custos com energia, mas que possam prover produção ou melhoria e acesso a alimentos saudáveis, aquaponia, hortas urbanas, captação de água de chuva. Todas essas estratégias, elas estão alinhadas à ideia do nexo, água, alimento e energia, e podem dar viabilidade a projetos para esse perfil de comunidade. Por fim, não menos importante, a busca de orçamentos e incentivos para que tanto as empresas de saneamento, mas os outros atores possam dedicar-se e voltar suas ações para essa problemática. Para isso, os incentivos públicos ou não são necessários para dar viabilidade a esse processo como um todo. Bem, para finalizar, eu trouxe alguns exemplos de projetos e ações que podem ser implementadas nessas comunidades vulneráveis e que podem ajudar a acelerar essa transição para a ideia, para a meta da universalização do saneamento e, claro, contribuir com a melhoria de qualidade de vida dessa população. Então, primeiro e mais importante, como eu já havia comentado, tem a ver com enxergar que o problema existe. Parte ainda significativa de instituições e da população, muitas vezes, não enxergam essa população excluída, não veem isso como um problema que cabe a eles priorizar ações. Isso significa, portanto, ter informações e ter no sistema institucional e no planejamento, nos instrumentos urbanos, que o problema está diagnosticado e desenhar ações para que se possa buscar soluções. Entre as soluções que vêm sendo tomadas, seja pelo governo ou por várias empresas que têm investido em responsabilidade socioambiental, eu destaquei aqui a questão, por exemplo, de hortas urbanas. Há um exemplo em São Paulo de um shopping, mas há vários em outros lugares, mesmo dentro da comunidade de Paraisópolis, que eu mostrei para vocês, tem um programa de uma ONG com produção de alimentos em espaços, em laje de edifícios, ou muitas vezes em algum centro de educação. Então, você prioriza aqueles espaços para a produção de alimento dentro da ideia do coletivo. E é claro, primeiro, uma oportunidade de geração de emprego e um acesso a alimentos saudáveis e, portanto, impactando positivamente na qualidade de vida dessa população. Além dessa escala dos espaços coletivos, também há a escala da residência das pessoas. Então, a questão da habitação.
E esse é um espaço bastante importante, que também tem uma série de exemplos de sucesso em várias comunidades, seja, nesse caso, como eu destaquei aqui, por exemplo, para a questão das hortas residenciais, sejam aí o caso das hortas verticais, a produção de compostos orgânicos para isso, mas também aproveitamento de água de chuva, uso de energia solar fotovoltaica, uso de aquecedores solares, reduzindo, portanto, a demanda de energia. Hoje, a energia elétrica pesa bastante no bolso dessas comunidades. E assim, fogões solares, por exemplo, podem ser alternativas para reduzir o gasto com gás para a parte de cozinha. Então, há uma série hoje de ações que têm funcionado em várias outras comunidades, mas que essas práticas podem ser implementadas de forma integrada, de forma incentivada. Então, tem que dar apoio, tem que dar preparo da comunidade, dos técnicos. Então, há um processo, inclusive, de capacitação para que, obviamente, isso possa funcionar. E um outro exemplo também interessante é que é um investimento nos espaços coletivos, como as áreas verdes. Muitas dessas comunidades têm áreas verdes próximas, muitas vezes abandonadas. O governo acaba não priorizando, acaba às vezes priorizando áreas mais nobres da cidade e deixa essas áreas sem o devido cuidado, acabam virando, inclusive, depósito clandestino de resíduos de entulho, etc. Com todos os problemas que eu já mostrei. Então, o investimento e a priorização nesses espaços, gerando oportunidades para lazer, espaços de cocriação para produção de alimento, uma série deles, inclusive de espaço de sensibilização e adequação e de convivência social. Portanto, esse conjunto de exemplos que eu mostrei para vocês, entre outros, devem ser pensados de forma integral, de forma integrada, para poder acelerar essa transição para o desenvolvimento sustentável e, claro, a universalização do saneamento em áreas de vulnerabilidade. Dando sequência a esse primeiro dia do Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, em sua segunda edição 2021, damos boas-vindas e agradecemos ao professor Dr. Ricardo Garcia Mira pela sua contribuição a todos nós presentes e ouvintes do CIAS, com sua palestra Soluções Urbanas Baseadas na Natureza para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Professor Ricardo é professor de Psicologia Social da Universidade da Coruna, Espanha, com especialização em Psicologia Ambiental, coordenador do Grupo de Pesquisa Pessoa Ambiente, professor visitante na Universidade de Bath, na Inglaterra, de 2015 a 2022, e membro acadêmico da Associação Internacional de Psicologia Aplicada, IAPES, onde foi presidente de 2014 a 2018. A palavra é sua, professor Ricardo. Hola, buenas tardes, buenos días, Euladia. Os agradezco de verdad que me hayáis invitado a participar en este congreso. Es un congreso verdaderamente relevante y se van a discutir cuestiones que tienen mucho interés desde la perspectiva aplicada de la ciencia. Nosotros trabajamos desde las ciencias sociales, en concreto desde la psicología social, y estamos ya transfiriendo, ¿no?, de manera importante al lado de la política, al lado de los que tienen que aplicar este conocimiento que se genera bajo un enfoque de coproducción con usuarios, con representantes de la sociedad civil o mismo con administradores y políticos. Voy a compartir la presentación que voy a hacer y repito que nuevamente agradezco a los organizadores del Congreso CIAS y a ti especialmente, Euladia, por contar siempre con nuestra colaboración. Comparto la pantalla entonces para comentaros sobre... parece que cuento con 20 minutos, ¿no? Bueno, muy bien, pues vamos a tratar de controlarlo para no excedernos.
Bien, pues lo que voy a hablar aquí tiene que ver con las soluciones urbanas basadas en la naturaleza para mitigar los impactos del cambio climático. Tenemos que ir hacia transformaciones en las ciudades que conlleven una mejora en la gestión de los recursos, una mejora en la adaptación, ¿no?, para mitigar los impactos del cambio climático. Y esa mejora tiene que venir desde muchas perspectivas disciplinares, ¿no?, todas trabajando en interacción, porque la vida allá afuera se muestra siempre en interacción, la economía con la política, con la sociología, con la química, la biología, etcétera, etcétera. Y bueno, yo os voy a avanzar que desde la psicología ambiental, que es el campo en el que yo me vengo moviendo, pues se han hecho algunas cosas que han ayudado a comprender un poquito mejor toda esta cuestión de la transformación del urbanismo y de llegar a hacer un urbanismo más sostenible y más conectado con estilos de vida más respetuosos. Desde la psicología ambiental, una de las contribuciones que más han calado, ¿no?, para generar conocimiento que sirva de base a toma de decisiones, tiene que ver con el establecimiento de índices de calidad ambiental, pero como esta es percibida por el usuario, no como es evaluada de forma técnica, ¿no?, sino que va a ser complementaria. Y CAP y CAT, o sea, índices de calidad ambiental percibido e índices de calidad ambiental técnico, han sido desarrollados ampliamente desde la psicología y hoy constituyen elementos importantes para evaluación e implementación de políticas. Por tanto, es la principal contribución de la psicología ambiental para evaluar políticas orientadas al bienestar y persigue diseñar indicadores para la evaluación, analizando de esta manera qué contribuciones pueden hacer una política determinada o una combinación de políticas para adaptarse mejor, ¿no?, al impacto del cambio climático. Es decir, los indicadores vienen a ser como una parte del sistema de gestión, no como algo considerado totalmente aparte. Por tanto, son complementarios, como dije, ¿no?, y tienen que ver con la percepción, ¿no?, que el individuo tiene del entorno, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de la interacción que establece con ese entorno. Quiero recordar aquí también otro concepto importante, que es el de hipermetropía ambiental. Es decir, esa tendencia que tenemos a ver más preocupante a aquellos problemas que están más lejos o que son de una magnitud casi que es menos manejable, como puede ser pues en otro momento el agujero de ozono en la atmósfera, o como puede ser la deforestación amazónica, que tenemos poco sentido, poca percepción de que podemos hacer algo por cambiarlo y por eso lo llegamos a percibir con mayor gravedad, con mayor seriedad. Sin embargo, las cosas que tenemos más cerca, por las que sí podemos hacer cosas, esas se perciben como poco importantes. A ese fenómeno le denominó David Husser hipermetropía ambiental. Cuanto más lejos está el problema, más preocupante se ve. Y eso ha venido a ser explicado de dos maneras. Una, como una negación de la amenaza, ¿no?, nos decía de Groot, y otra como una estrategia propia de afrontamiento de cualquier amenaza, ¿no?, que sobrevenga sobre la identidad. Otro proceso importante es el proceso de conocimiento, ¿no?, en el que queremos insistir mucho. Es decir, cómo se estructura la cognición del espacio, la cognición del espacio urbano. Y ahí hemos desarrollado un par de investigaciones, una que tiene que ver con la segregación social y espacial en las ciudades y otra que tiene que ver con cómo estructuramos el conocimiento espacial de acuerdo a cómo recorremos la ciudad, ¿no?, si caminando o en coche. En ese sentido, hemos hecho una investigación a través de la que establecemos diferencias entre aquellos niños que van andando y los niños que van a la escuela en coche, siendo los primeros los que procesan mejor mentalmente la información, los que mejor conocimiento, ¿no?, del espacio acaban estructurando, lo cual quiere decir que caminar la ciudad, vivir la ciudad, experimentarla, trae consigo el desarrollo de una mayor capacidad para estructurar ese conocimiento espacial, que sin embargo en los niños que van a la escuela en coche la estructuración del conocimiento espacial es más pobre. Pero esto es una investigación que si alguien está interesado, pues no tengo inconveniente en enviarle algunas publicaciones. Aquí vemos la representación espacial, ¿no?, de los niños
que van, perdón, de las distancias que hay entre los puntos de la ciudad medidas en línea recta, y aquí las distancias estimadas por los niños que van andando a la escuela. Como vemos, hacen más conglomerados, ¿no? Y estructurando mejor que los siguientes, que son los que van en coche, ¿no? Donde aparecen 3 montones que no se sabe bien cómo distinguen, o los criterios que les hacen diferenciar la distancia estimada entre un lugar y otro. Aquí las correlaciones, reflejamos en esta tabla cómo las correlaciones son más altas en aquellas dimensiones de la representación de los niños que se relacionan con las distancias reales, frente al ir en coche a la escuela, donde las correlaciones bajan. Por tanto, es más significativo caminar desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de adquisición de conocimiento, que desplazarse en coche. Eso quiere decir que, bueno, que 2 cosas, ¿no? Primero, tenemos que implicar más a los niños en la vivencia de la ciudad, en la toma de decisiones, en la participación en actividades, ¿no? De manera que permita informar e ilustrar el urbanismo y el diseño y la planificación de una ciudad. Finalmente, me quiero meter también con un concepto que tiene que ver con las soluciones, ¿no? Que se están implementando en Europa basadas en naturaleza. Hoy, tanto en Francia, Holanda, España, Alemania, Inglaterra, ¿no? Están asumiendo cada vez desafíos más importantes, volviendo a recuperar, ¿no? Lo verde de las ciudades, ¿no? Esos escenarios verdes, esos escenarios azules que protagonizan el agua, y como para definir mejor el bienestar y la calidad de vida, entendiendo por la calidad de vida ese conjunto de condiciones que contribuyen a hacer más placentera y más valorable nuestra vida, ¿no? Ese grado de felicidad, ¿no? Por la satisfacción que experimentamos tanto individualmente como en grupo en relación a la salud y a los dominios relacionados. Por tanto, el contacto con la naturaleza se destaca como algo clave, ¿no? Que tiene que ver con el efecto que tiene sobre el bienestar y sobre la salud, ¿no? Además de que puede actuar también como un facilitador de comportamiento saludable. Nosotros hemos encontrado evidencia que sugiere que el contacto con la naturaleza tiene impactos tanto directos como indirectos, ¿no? Sobre la salud. Y las soluciones verdes, basadas en la presencia de árboles o en la presencia de estructuras de agua, ¿no? Pues también se sabe que promueven salud física y mental, ¿no? Y favorecen, esto es importante, contactos sociales significativos, ¿no? Que permiten conocerse mejor a la gente, contactos constructivos y mejorar las percepciones que podemos tener de un espacio o del barrio, ¿no? Si el espacio verde se reproduce en nuestro propio barrio. Hay 2 teorías, ¿no? que son las que focalizan, ¿no? la interpretación de todo lo que tiene que ver con lo verde, ¿no? Y lo azul, que son las teorías de la restauración de la atención de Kaplan y Kaplan, ya antigua, del año 89, y la teoría de la reducción del estrés, ¿no? Del año 91, que están fundamentalmente centradas en la recuperación de los recursos intrapersonales que han disminuido debido a la adaptación a las demandas ambientales, a los estresores y a las tareas desafiantes, ¿no? Que supone el ambiente. En cuanto a los beneficios sociales, ambientales y económicos, ¿no? Que mencionaba al principio, ¿no? que estas dimensiones están en interacción, ¿no? Y producen beneficios que, cuando están en interacción, pues permiten interpretar en diferentes claves, ¿no? Así, las soluciones basadas en naturaleza lo que proporcionan son características naturales y procesos al ámbito urbano y a los paisajes marinos a través de intervenciones sistémicas y eficientes en el uso de recursos. Es decir, hace a las ciudades al final más resilientes, ¿no? Proporciona soluciones que traen consigo beneficios sociales, económicos y ambientales. Son un desafío, en definitiva, ¿no? Para las ciudades que afrontan la necesidad de mitigar los impactos del cambio climático. Es una forma de estimular políticas para la mayoría de las ciudades en transición, y es una oportunidad para llevar a cabo esa transición, además de maximizar todos los beneficios múltiples que emergen, ¿no? De esta conceptualización en términos de bienestar, en términos de cohesión,
en términos de seguridad, ya lo explicaremos, y en términos también de adaptación, ya no tanto de mitigación, porque el cambio climático vemos que está ahí, es algo que ya ha venido para instalarse, las temperaturas, ¿no?, cambiantes que se están produciendo a nivel planetario son ya, ¿no?, perceptibles a nivel local, y ya no podemos hablar de mitigación, sino de adaptación. Pero veamos un poquito también la eficiencia, ¿no?, que el barrio presenta cuando incorporamos espacios verdes, cuando lo reverderizamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Más acción verde, más espacios verdes para paseo en ambientes residenciales se ha asociado en la investigación psicológica a mayores sentimientos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque mejoran la salud, ¿no?, debido a la capacidad restauradora que tienen estas zonas verdes. Los residentes que tienen vínculos sociales fuertes forman grupos sociales mejores, ¿no?, y mayores, ¿no?, y más eficientes. Construyen mejor el consenso, ¿no?, entre los miembros de la comunidad, consenso sobre valores, sobre normas, y son más capaces de reaccionar, ¿no?, ante una amenaza que pueda surgir a la comunidad, programando y poniéndose de acuerdo, lo cual nos habla en favor del papel de la cohesión social, del papel de la creación de espacios verdes para favorecer esta cohesión. La confianza, por tanto, y el conocimiento entre los residentes promueve eficiencia en la gestión de estos recursos urbanos. Y la presencia de árboles ha sido asociada con más contacto social, como ya hemos mencionado anteriormente. Pero veamos un poco en relación con la violencia y en relación con la seguridad. La investigación realizada por Kaplan y también por Kyo demuestran que las áreas verdes tienen una contribución relevante a la salud mental debido a que tienen una capacidad restauradora cuantificable, ¿no? Y como ha demostrado ya muchas veces todo el grupo de Suecia, liderado por Terry Hartig. La exposición a la naturaleza sabemos que reduce la fatiga mental, ¿no? Y esto es bueno, ¿no? Por eso nos sentimos tan bien en los ambientes verdes, en los espacios verdes. Y esta reducción de la fatiga mental puede llegar, o sea, esta fatiga mental, si no se reduce, puede llegar a ser un precursor de violencia. ¿Por qué? Porque se sabe que la agresión se produce luego de la puesta en marcha de un procesamiento cognitivo, de un procesamiento de control o descontrol emocional, o de la conducta misma, ¿no?, que tiene lugar cuando el sujeto, después de conocer una acción, después de emocionarse con ella, si está fatigado es más probable que invierta esa reacción en una agresión que no sucedería si esa fatiga mental se reduce. También se ha visto que cuanto más verdes son los alrededores de un edificio o de un barrio, menos el número de delitos que se registran, ¿no?, lo cual se repite tanto para delitos violentos sobre las personas como para delitos sobre las cosas. Ahí vemos en este gráfico, ¿no?, del estudio de Kuo y de Sullivan, que es un estudio ya clásico, donde ellos diferencian entre vegetación baja, media y alta y registran mucha más criminalidad en los lugares donde hay vegetación baja, y hay menos criminalidad donde la vegetación es alta. Y lo mismo ocurre en los crímenes contra las cosas o en los crímenes contra las personas. Bien, todo este proyecto de soluciones basadas en naturaleza se enmarca dentro de una investigación que está liderada por el Trinity College de Dublín, y nosotros, bueno, tenemos asumido un paquete de trabajo basado precisamente en la evaluación vía indicadores. La reflexión sobre la transformación de las ciudades nos lleva a que también en las ciudades debemos de enfocar la coproducción de conocimiento, implicando la participación del público, la participación de los grupos de residentes, la participación de diferentes disciplinas, de organizaciones de la sociedad civil, para ver cómo se pueden activar estilos de vida sostenibles y consistentes, ¿no?, con esa creación de espacio verde, con esa generación transformativa, ¿no?, de la ciudad para favorecer la mejora de la calidad de vida. A lo largo del proyecto que desarrollamos sobre estilos de vida, hemos comprobado que la evolución
hacia estilos de vida basados en consumo intensivo de recursos no ha dado lugar precisamente a más tiempo, a más satisfacción. Todo lo contrario, ¿no? Normalmente el querer tener más, el querer trabajar más horas para tener más cosas, para ser más feliz, lo que trae es más frustración, ¿no? Entonces nos ha invitado a considerar los estilos de vida como un enfoque basado en el uso del tiempo, ¿no? Cómo utilizamos el tiempo, en qué tipo de conductas, en qué lugares y de qué manera podemos activar cambios que favorezcan la sostenibilidad. O bien, cómo podemos activar esos cambios, ¿no? En la conducta hacia estilos de vida más responsables, más sostenibles. Y esto lo hacemos así porque reconocemos que el cambio es necesario y es urgente, ¿no? Y hemos visto que hay iniciativas que ya están funcionando, iniciativas de innovación social, iniciativas de gestión de alimentos, ¿no? Responsables, de gestión de reparación de cosas, gestión de vida sin tanta dependencia, ¿no? De la parte tecnológica, de la parte de consumo de recursos. Entonces, bueno, pues hemos analizado y explorado esas iniciativas para ver cómo podemos escalar, cómo podemos activar, ¿no? Aquellos cambios que son los que favorecen que un grupo más grande, que los socios de esa iniciativa se pueda involucrar en transformar verdaderamente la economía y generar otro modo de vida, ¿no? Y para ello pues, exploramos las variables socioeconómicas, políticas, culturales, ¿no? Que determinan esos estilos de vida actualmente, para saber qué es lo que debemos cambiar, hacia qué modelo debemos de ir, reducir más, decrecer basados solo en la comunidad. Es decir, establecer los parámetros, ¿no? que definen lo que un estilo de vida debe ser y poner en marcha así también, bueno, nuestro enfoque basado en el estudio del uso del tiempo y de las conductas, ¿no? Que tienen lugar en determinados lugares, conductas de consumo. El proyecto utilizó un modelado microeconómico, macroeconómico y también un modelado basado en agentes, basado en inteligencia artificial, que permite simular esa activación, ¿no? Para ver cómo la implementación de determinadas políticas puede activar o puede no activar, ¿no? Un cambio en el estilo de vida. Estamos analizando consumo, nutrición, categorías de movilidad, categorías de consumo energético y bueno, del tiempo desarrollado, tiempo empleado en el trabajo y en la casa. Y bueno, y describir un poco en qué consiste, ¿no? Todo esto del tiempo. Hay varios estudios de caso, ¿no? Que se han estudiado y hemos producido un informe que podéis bajarlo de nuestra página web. Aquellas personas que estéis más interesadas. A lo largo del proyecto, que duró 3 años, involucramos a políticos y a gestores, ¿no? Y así como a partes interesadas con ese enfoque que denominamos coproducción de conocimiento, que es un enfoque que concibe el intercambio de conocimiento como un proceso a través de que se crea conocimiento a través de la interacción, ¿no? Entre todas estas personas, entre interacción de científicos y responsables de gestión y de adopción de políticas. Hemos visto que todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Los hábitos relacionados con la comida es importante. Hemos visto que todo lo que tiene que ver con la movilidad también lo es. Y hemos visto que estas cosas forman parte del universo más asequible de la ciudadanía y a través de los que se pueden hacer cosas. Todavía más, ¿no? Estamos ahora estudiando, ¿no? Cómo en el marco de la transición energética se pueden crear ciudadanías más sensibles y mejor educadas en términos de la energía, que es algo importante para la vida. En definitiva, el uso del tiempo, ¿no? Aparece en nuestra investigación como un facilitador que mejora el sentido de la gente de bienestar y como una cuestión temática, ¿no? Que destaca los beneficios del bienestar, del tiempo invertido en las interacciones con los demás y con otros contextos sociales. Si alguien quiere acceder también a una publicación más especializada, pues puede ver en este artículo que publicamos en Carbon Opinion, en Environmental Sustainability, sobre el papel de la sociedad civil, ¿no? En las transiciones hacia la sostenibilidad en los contextos urbanos. Si me lo escribís os lo envío sin ningún problema. Y nada, hemos presentado
los resultados del proyecto en forma de iniciativa en el Parlamento español, lo que bueno, dio lugar a la aprobación de una definitiva. Esto supone un poco el culmen también de cómo se puede transferir a la política unos resultados científicos, ¿no?, basados en evidencia científica y en investigación aplicada. El consorcio estuvo formado por 35 personas que nos estuvimos reuniendo y enriqueciendo mutuamente a lo largo de 3 años hasta bueno, presentar los resultados que hoy podemos remitir a cualquiera de vosotros. Este es el consorcio que integró el grupo de trabajo y como conclusión, ya para cerrar, decir que, bueno, que algunas de las áreas que hemos comentado ahora en el marco de la psicología han resultado muy útiles para proporcionar y proveer marcos conceptuales, ¿no?, y estrategias para explorar la resiliencia urbana y las soluciones basadas en naturaleza en este contexto para adaptarse al cambio climático. Y también hemos aprendido que la investigación sobre la experiencia y la respuesta pública a las amenazas, así como la forma de interpretar las estrategias para afrontar el impacto del cambio climático y sus implicaciones políticas es relevante, ¿no? Y en esta relevancia encaja el desarrollo de modelos de participación pública y estrategias de innovación social para el urbanismo, la planificación y mejorar los modelos de gestión a nivel municipal. La discusión de factores humanos, psicológicos, sociales, culturales, institucionales u organizacionales también formó parte del debate más importante para el estudio de las transiciones hacia estilos de vida sostenibles. Y finalmente el análisis y el estudio de los procesos psicológicos implicados en la conducta considerada, ¿no?, espacial y temporalmente, pues ha sido un poco también el punto último que hemos señalado. Nada más, gracias nuevamente a los organizadores del Congreso, gracias a Eulalia y bueno, espero que pasemos al debate y a la discusión donde bueno, nos meteremos un poquito más en concreto en cualquier cosa que pueda ser de vuestro interés. Saludos a todos. Vocês viram que o nosso segundo CIS 2021 está repleto de coisas maravilhosas. Então, venham conosco. Nosso agradecimento pela sua participação hoje. Continue conosco nos outros dias, até o dia 12, que você terá surpresas maravilhosas. Dia 12 será ao vivo, com todos nossos parceiros, todos os núcleos organizadores, todos os atores que conseguiram se implicar aqui para chegar até esse momento e preparar tudo para vocês. Então, até breve e muito obrigado a nós que estamos aqui hoje, a Alba, a Márcia, a Pascale, que nós abrimos com muito amor, muito afeto esse momento. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês no dia de hoje. Esperamos que vocês possam estar participando conosco todos esses dias. Esse só foi o primeiro dia. Participe e você não vai se arrepender. Atividades durante qualquer horário que você puder participar. E depois as atividades ficarão gravadas. Um abraço e até amanhã. Obrigada, pessoal, pela presença de todos vocês hoje. Aguardamos sempre todos na participação de todos os nossos eventos que foram organizados com tanto carinho por nós, para vocês e para o nosso planeta. Palestras, mesas redondas, tantas atividades diferenciadas que foram tecidas com tanto amor, né, com tanto carinho. Vamos ficar todos juntos e lembrando, no dia 12, todo mundo mais do que junto, a nossa grande integração. Um abraço, pessoal. Eh bien, nous espérons que nous allons passer ensemble de merveilleuses journées où nous apprendrons beaucoup les uns des autres et les uns avec les autres. C'est vraiment l'objectif, que tout ce travail autour de l'intelligence collective. Donc, bon vent aux journées CIAS et à tous les événements qui y sont associés. À bientôt. Assim, nos despedimos do nosso primeiro dia do segundo CIS 2021. Que continuemos tecendo com a participação de cada um de vocês. E até amanhã, às 9 horas, horário do Brasil. Nós vamos apresentar, para finalizar esse dia, Ana Cecília Moreira, Cita Sandy, cantora e compositora de Fortaleza, Ceará, Brasil.
Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho um barato andar no mato, vendo verde, ouvindo rock and roll do sapo ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o boto cor-de-rosa, árvores, baleias, elefantes, curumins, e o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa torcida é pela vida e a gente vai conseguir. Cantando, cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote que ainda vai nascer. Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato andar no mato, vendo verde, ouvindo rock and roll do sapo ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o boto cor-de-rosa, árvores, baleias, elefantes, curumins, e o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa torcida é pela vida e a gente vai conseguir. Cantando, cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote que ainda vai nascer.